Graças e paz, amados. Vamos começar mais um Instrução Cast. E hoje nós estamos mais uma vez com um convidado, o pastor Jean. E hoje nós vamos falar com um tema que eu creio que é importante, que é virando o jogo, A palavra de Deus diz que quando nós se convertemos, eis que coisas novas começam a acontecer. As coisas velhas já não fazem mais parte da nossa vida. Por isso o tema virando o jogo. E como base nós vamos ter o testemunho do pastor Jean, que é um testemunho que eu considero forte, e ele vai estar compartilhando conosco para acrescentar a nossa fé, aumentar a nossa fé nesse Instrução Cast. Pastor Jean, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Instrução Cast, e desde já obrigado por atender o convite, e dá um alô aí para a rapaziada. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa noite a todos. Vamos compartilhar um pouquinho aqui do nosso testemunho, antes de Cristo e depois o chamado de Cristo também, Eu acredito que vai ser de grande edificação para muitos irmãos. Já faz 30 anos que isso se passou e eu vou hoje compartilhar um pouquinho com vocês. Amém. Então vamos dar início aqui às nossas perguntas e o pastor Jean vai responder mediante ao testemunho de sua vida, dessa virada que ele deu. Pastor Jean, faz um resumo para a gente de como era a sua vida antes de ser cristão. Minha vida era bem complicada, Vivia no mundo do tráfico, das drogas, estava preso completamente nas trevas. A minha criação foi na minha juventude, me envolvi com o tráfico, com drogas, conheci as drogas com 13 anos de idade, eu já usava cocaína, maconha, e assim foi a minha vida sendo envolvida nesse mundo da criminalidade. Eu era muito evangelizado, mas estava completamente cego e vivendo nesse mundo perdido. Me envolvi completamente e profundamente nas drogas, me viciei. Na época nós não tínhamos o crack aqui no Rio de Janeiro. Provavelmente se tivesse o crack no Rio de Janeiro eu estaria completamente envolvido também, porque eu cheguei a experimentar, um amigo trouxe de São Paulo. Então, realmente a minha vida estava completamente aprofundada, no mundo do crime, das drogas, andando armado, envolvido completamente com tudo aquilo que não presta. Tinha uma namorada, uma namorada de fé, e na época, não convém assim falar o nome dela, por ética, mas na época me levou para o mundo também da macumba, e comecei a me envolver em macumba, sempre visitava, ia lá, comia as comidas lá da macumba, e até que um dia, o inimigo, usando lá um rapaz, dizendo ser o malandrinho, veio falar comigo que iria me dar o morro, e aquilo me empolgou e eu comecei a ficar empolgado com aquilo e quis fazer tudo aquilo que ele estava me mandando fazer, os trabalhos que tinha que ser feito para que eu pudesse alcançar esse objetivo de ser o frente do morro, E assim foi minha vida, cada vez mais profundamente. Tive muitas experiências, vendo pessoas morrer perto de mim, alguns amigos que eram cria conosco, outros que estavam jurados para morrer e nós não podíamos falar nada. E assim foi minha vida, foi realmente totalmente em trevas, uma vida totalmente fora do contexto bíblico das coisas de Deus, e cada dia me aprofundando mais nas drogas, tornei a ficar dependente das drogas, até que eu entrei num princípio de overdose, O meu organismo já não suportava mais, eu usava droga dia e noite, acordava meio-dia e dormia 5, 6 da manhã.
todo dia, todo dia. E diretamente com contato com as drogas, diretamente. Às vezes na indolação, às vezes passava madrugada fazendo a segurança da boca de fumo, às vezes totalmente drogado, possuído de drogas e mais drogas e mais drogas. E assim foi meu testemunho, né? Eu estou resumindo, porque eu não estou dando assim os detalhes, né? Sim. Mas eu convivi realmente no mundo do crime, né? Estive do lado de pessoas que não é lícito falar o nome, mas estive do lado de pessoas que hoje estão presos, outros morreram, que tinham uma fama dentro de Caxias. Graças a Deus que Jesus Cristo me alcançou. Amém. E você falou que era muito evangelizado, né? E esses seus primeiros contatos assim, com a palavra de Deus, de qual forma você via? Né? Até então você ainda não tinha convertido, mas quando alguém te evangelizava, ou quando tu ouvia alguma palavra, alguma coisa relacionada à palavra de Deus, como você se sentia? Sentia alguma diferença ou não? Até então. Então, presbítero Roberto, eu era muito evangelizado, porque sempre alguém nos dava um panfleto da palavra de Deus, ali na boca de fumo. Às vezes as mulheres de círculo de oração pela manhã, né, a gente pernoitado ali, e elas passavam para a oração matinal, né? Naquela época se orava muito pela manhã, as senhoras da igreja de oração, e sempre estava ali nos evangelizando. Mas especialmente, assim, eu cresci numa família católica, né? E eu acreditava no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas eu acreditava também em todos os santos. Então, eu tinha uma tradição, né, católica dentro de mim. Isso me fazia com que eu respeitasse também as coisas de Deus, né? Embora não era correto os ensinamentos, mas me fazia também respeitar as coisas de Deus. Então, esse foi o meu primeiro contato, através de pessoas me evangelizando. Mas o contato especial foi através do José, que é um primo segundo meu, casado com a minha prima de sangue, Rosilene, né? E ele me evangelizava muito. Ele realmente se converteu ao evangelho e ele todo dia estava me evangelizando, me convidando para ir ao culto. E muitas das vezes eu marquei com ele para ir, mas eu não conseguia, né? Eu acabava trilhando outro rumo, me escondia e não queria. Mas sempre ele com paciência ali, né? Eu posso dizer que ele é o meu pai na fé, me evangelizando, me convidando, dizendo para mim que o caminho era Jesus, que ele conheceu Jesus e que Jesus é maravilhoso, que eu deveria conhecer também para fazer um teste, se era isso mesmo, sempre ali. Então, realmente, eu acredito que foi por intermédio do José que o Espírito do Senhor Deus trabalhou em meu favor. Já foi colocando ali uma semente, né? Para na hora certa coisa. Sim, sim. E depois disso, né, veio o momento da convenção, né? Qual foi? Compartilhe conosco como foi essa experiência do momento da convenção. Amém. A conversão foi maravilhosa, né? Foi algo extraordinário, né? Como eu era sempre evangelizado pelo José, o que aconteceu é que depois que eu recebi essa proposta desse espírito mau lá na macumba, usando uma certa pessoa para mim, dizendo que me daria um morro, e eu me empolguei, eu comecei a ficar empolgado com isso, né? E me empolgava cada vez mais, falando para minha namorada que eu tinha que fazer as coisas que estavam sendo pedidas e tal, querer me envolver. Até a mãe dela me corrigia, não se envolva nisso, já. Isso não é bom e tal. Eu falo muito para minha filha não viver com isso, mas ela não me ouve e tal. Não se envolva. E durante esse mês que eu fiquei muito empolgado com essa proposta do inimigo para mim, concernente à vida do crime, eu me empolguei tanto, queria fazer porque queria, mas eu acho que foi nesse momento que Deus começou a interferir, a intervir em meu favor, que Deus começou a trabalhar. Eu acredito que tudo isso aconteceu para que Deus viesse
trazer o chamado dele para a minha vida, né? E foi durante esse mês, nesse período dessa empolgação, que eu usando muita droga, e um dia eu vindo de uma favela de Lucas, com muita droga, né, no bolso, naquela época, né, a gente ia comprar fora e tal, e eu vindo com aquelas drogas, e usando, eu já vim com um princípio de overdose, eu já vim passando muito mal, mas muito mal mesmo, e quando eu cheguei em casa, né, a minha vozinha, tadinha, falecida, né, saudosa vó Antônia, ela que cuidou de mim ali, me ajudou, né, e nesse período eu comecei a ficar muito dentro de casa. Eu não queria sair para a rua, porque primeiro que eu estava com medo de morrer. Sim. Né, com aquele princípio de overdose. Não queria o médico porque realmente eu estava muito assim, malfamado, até pela polícia. Estava muito malfamado. Às vezes a polícia entrava na comunidade, eles iam logo direto em mim. Às vezes ia direto em mim. Entendeu? Então, o que aconteceu? Porque eu preferi ficar em casa, minha avó cuidando de mim ali e tal. E aí veio a conversão. Né, a experiência com Deus, experiências com Deus, elas existem, né? A gente vê na Bíblia que Pedro teve experiência com um anjo que tirou ele da prisão. Não era todo dia que aparecia anjo, mas existem as experiências com Deus. E eu tive uma experiência extraordinária, que hoje eu entendo que foi o Espírito do Senhor Jesus Cristo me alcançando para tirar da minha mente, do meu coração, a ideia que eu estava sendo introduzida por aquele espírito mau que usou aquela pessoa para mim, que me daria o morro. Então, nesse momento, presbítero Roberto, eu ali com minha avó em casa, dormindo, acordando, não estava vivendo mais na rua, fiquei mais ou menos 8 dias assim, direto dentro de casa. E evitando droga, que eu não podia, né? E nesse momento foi que eu tive essa experiência com Deus, né? Morávamos ali no mesmo quintal que o José, e um dia pela manhã, eu acordando, eu parado na porta da minha cozinha de casa, eu me olhei no espelho e eu comecei a sentir os sintomas daquela depressão que eu estava, aquela aflição, um sentimento ruim de que eu estava tendo o princípio de overdose. Minha língua começava a enrolar e espumava, ficava tudo branca. E eu me olhava no espelho e eu começava a ver isso, sabe? Como se eu estivesse sendo possuído por uma força externa para dentro de mim. E eu sentia isso. E de repente, ali parado, eu tirei do espelho, muito triste, né, com medo de morrer. De repente, eu senti que uma presença chegou naquele ambiente. Era uma pessoa, não via a forma, não via a personalidade, mas eu senti que um vulto surgiu ali. E aquele vulto era como que eu sentisse uma pessoa ali presente comigo. E naquele momento, aquela presença me trouxe muita paz. Uma paz que realmente excede todo o entendimento humano do mundo. É uma paz, não tem comparação, não tem como te explicar. Até hoje eu nunca mais senti aquela paz. Foi algo extraordinário, único. Isso aí, único, essa é a palavra certa. Naquele momento que eu senti aquela paz, eu senti que aquele ser estava ali, que hoje eu sei que era o Espírito do Senhor. E aquela visita me envolveu, foi assumindo o meu coração. E aquele medo da morte, aquele medo da overdose, aquele medo de morrer foi desaparecendo. O sintoma da overdose foi desaparecendo, aquele sintoma que eu estava sentindo, aquela opressão foi desaparecendo. Era como que aquele espírito que chegou ali, que eu sei que hoje eu entendo que era Deus, eu não entendia, mas hoje eu entendo que era Deus, ele dissipou, né, destruiu aquele mal que estava assumindo a minha vida, né? E naquele momento eu senti uma paz interna, eu senti o meu coração arder de graça, de paz, de amor. Então eu acredito que ali foi a minha experiência da conversão.
E aquela voz sussurrou lá dentro do meu ser, lá dentro da minha alma, dentro do meu espírito. Eu ouvi aquele sussurro dizer: chama o José e vai na igreja. Amém. E era a igreja Assembleia de Deus, onde o José congregava, e aonde quase todo dia eu estava lá no beco, pela manhã, quando as irmãs vinham orar. E aí chamei o José, me convidei agora, né? Agora eu que estou me convidando, né? Foi como Pedro, né? Quando pregou o sermão, lá em Atos capítulo 2, que o próprio povo, né? Não foi Pedro que fez o apelo, o próprio povo disse: o que eu devo fazer então, né? Para receber isso, para ser salvo? E aí Pedro disse: sejai-vos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a salvação, porque esse dom diz respeito a vós, a tantos quanto estão longe, a tantos quanto o Senhor nosso Deus, Ele chama. E foi o que aconteceu comigo. Aí eu chamei o José, ele ficou muito alegre, marcou comigo, à tardezinha fomos no culto. Era um culto de círculo de oração, à tarde, às 3 horas da tarde, numa quarta-feira. E eu fui no culto com ele, direcionado pelo Espírito de Deus, ir à casa de Deus, chamar ele para ir à casa de Deus, e eu obedeci. E eu fui, sentei lá no último banco. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, né? Era católico, né? Tinha aquela conhecimento da tradição, mas eu não conhecia de fato a palavra de Deus. E ali eu ouvi o pregador pregando a palavra sobre Paulo, a transformação de Saulo para Paulo, e a palavra mexeu comigo, falou comigo, e ali eu acredito que o Espírito que me levou através do José foi o Espírito que usou o missionário Álvaro, né, que estava pregando naquela tarde, para que a palavra de Deus, o verbo encarnado, pudesse ser recebido e aceito pela minha pessoa. E quando ele fez o apelo no final: quem quer vir aceitar Jesus? Eu, em lágrima, em pranto, fui à frente e aceitei a Jesus, recebi Jesus como meu Senhor. Naquele momento, a minha vida foi realmente convertida ao Senhor, e já faz 30 anos batizado nas águas. Amém. Altos e baixos. Eu não vou dizer para você que é só vitória, que é só bênção. Não é guerra, é batalha. Às vezes falhamos no chamado, às vezes tropeçamos na presença do Rei, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus tem me sustentado até o dia de hoje, né? Esse é o meu testemunho. É claro que eu estou resumindo ele, né? Mas eu vou dizer para você: eu amo servir a Deus hoje, eu amo Jesus. Jesus é tudo para mim. O Espírito dele que ele me concedeu da parte dele, é a glória dele em mim, é tudo para mim, né? Jesus é maravilhoso, né? Esse é o meu testemunho, e cumpre aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios, né? Que você iniciou falando, capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Então, fazendo um resumo, né, até aqui para a gente ir para a próxima pergunta, nós vemos aqui algo importante, né, que o pastor Jean, ele estava, né, na vida dele, totalmente contrária à vontade de Deus para a vida dele, e ele falou que neste momento, né, ele teve os primeiros contatos dele com a palavra, eram pessoas evangelizando eles. Ou seja, o que nós sempre estamos falando aqui, Deus já estava dando a oportunidade a ele, só que até então ele ainda não estava com a visão, né, pronta para aceitar. Mas Deus estava dando as oportunidades, estava enviando pessoas para ele. Ó. Presta atenção, por isso que eu perguntei sobre os primeiros contatos com a palavra. Até que chegou num momento que ele descreveu, que eu considero como extremo na vida dele. Ele já estava praticamente sem saída. Eu creio até, né, por tomar liberdade de falar, que ali, neste momento que ele descreveu aqui, que ele, né, estava prestes a fechar pactos, né, com forças malignas, contrárias à vontade de Deus, e eu considero esse momento como a última oportunidade dele. Esta parte que ele falou, né, dessa experiência sobrenatural que ele teve com Deus, eu creio que ali já era o extremo dele, e por isso Deus, né, veio como essa última oportunidade com uma presença já diretamente com ele. Dessa vez Deus não enviou ninguém,
o próprio Deus veio, né, o Espírito Santo, e entrou em contato com o espírito do Jean, do pastor Jean. E neste extremo, o Jean abriu a porta para Deus. E aqui está o ponto-chave. O que acontece? Deus, para a igreja de Laodiceia, ele fala isso, né? Que ele castiga e corrige todos aqueles que ele ama, e para poder salvar. E ele está à porta e batendo. E se você abrir, ele vai entrar e vai cear contigo. Ou seja, ele vai estar contigo a todo momento. E neste momento extremo do pastor Jean, ele abriu a porta. E Jesus entrou e transformou radicalmente a vida dele. Eu sou irmão, né, do pastor Jean, a gente somos irmão de sangue. Eu presenciei toda a história, essa trajetória do pastor Jean, e realmente foi uma transformação sobrenatural. É a prova viva que Deus realmente transforma. Porém, ele deu o passo de ir em direção a Deus quando Deus chamou. E aqui tá o grande segredo. Porque Deus a todo momento ele quer salvar. Deus a todo momento envia pessoas. E se for preciso, ele vai deixar você chegar ao extremo também, para você ter a salvação. Porque o mais importante para Deus é que eu e você venhamos ser salvos. E foi isso que aconteceu no Jean. Eu sempre estou dizendo que a extremidade do homem é a oportunidade para viver o sobrenatural com Deus. Amém. E foi isso que aconteceu com o pastor Jean. Quando ele estava no extremo, ele teve essa oportunidade de viver o sobrenatural com Deus. E verdadeiramente transformou a vida dele. Não só a vida dele, como ele passou a ser instrumento na mão de Deus, que é o que nós vamos falar. Ele já falou aqui, né, que ama o chamado dele. E com isso eu quero perguntar, Jean, né, quando você teve, né, a certeza, a convicção desse teu chamado para o pastoreio, para pastorear, para ser um pastor de Deus, teve algum momento específico assim que tu lembra, que tu teve assim essa certeza, verdadeiramente Deus está confirmando que é isso que ele quer para a minha vida? Amém. Assim, eu fui congregar numa igreja, e nessa igreja eu trabalhava muito. Sim. Como obreiro, eu ainda não era casado, né? Solteiro. Eu larguei o pecado, larguei a namorada, suposta namorada que tínhamos lá fora. Uhum. Eu larguei, né? Larguei mulher e fui seguir a Jesus, como a palavra diz, e aguardando no Senhor. Sim. Até ele concluir o plano dele. Nisso eu fui para uma congregação, uma igreja, conheci um pastor, e ali eu comecei a ser cuidado por aquele pastor, né? Um pastor, um homem de Deus, né? E naquela igreja eu servia a Deus, né? Nós saímos para ir aos presídios, às madrugadas, nós saímos para as madrugadas nos Baixos Meretrizes, na Central do Brasil, dentro das comunidades. Nós aprendi com ele a pregar o evangelho. Nós pregávamos no trem, pregávamos em São Cristóvão, ao ar livre, né? Nós pregávamos às vezes ao ar livre com caixa de som. Sim. Nós pregávamos à noite nas praças. Eu comecei a sair com aquela igreja a missões, a obra de Deus. Fui parar em São Paulo, fui para outros estados, levando o evangelho com eles. E nessa igreja, ali eu aprendi muita coisa boa. Sim. Eu aprendi a cuidar da igreja. Eu lavava o banheiro da igreja. Eu limpava o chão da igreja. Eu limpava os microfones da igreja. Eu limpava o som da igreja. Eu cuidava da igreja. Até que o pastor começou a me dar uma oportunidade. O outro obreiro, o cara da igreja, dava escola dominical. Ele teve um acidente. E nesse acidente ele teve que ficar 6 meses em casa. E aí o pastor me passou a oportunidade de eu dar a escola dominical. Ali começou o meu entendimento a um chamado de Deus, né? Uhum. Porque eu não tinha nenhuma instrução, não tinha nenhum entendimento. E ali, né, vindo do tráfico, né, você sabe como é que é, não tínhamos estudo, não tínhamos uma faculdade, uma cultura, entendeu? Uhum. Bem basilar, né? E comecei ali a ensinar. E eu orava a Deus, era só o que eu sabia fazer, orar e jejuar. Eu jejuava e orava, às vezes ia ao monte orar, às vezes pela manhã ia para o monte orar, ler a Bíblia e pedindo sabedoria a Deus para me explicar no domingo, na escola dominical, ao povo de Deus, a palavra de Deus. E assim foi desenvolvendo. A obra foi desenvolvendo, e eu comecei a ter luz do texto. Sim.
comecei a ter luz da revelação de Deus, a Bíblia, né? Porque a Bíblia é a revelação divina de Deus, né? Eu acredito nas experiências com Deus, visão, revelação, eu creio. Amém. Mas isso não pode ser regra. A regra é a palavra de Deus, e toda visão e revelação tem que vir debaixo da autoridade dela, das Escrituras. Entendeu? Sim. E assim eu fui aprendendo. E com o tempo eu tive uma visão de Deus. Esse pastor me casou, casei com a minha esposa, Marinês, uma serva de Deus, uma mulher abençoada, especial. Amém. Casei com ela e o pastor me levantou a diácono. E eu continuei na escola dominical, dando estudo e aprendendo, crescendo em conhecimento, como a Bíblia diz em 2 Pedro 3,18, né? Antes de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu fui crescendo, e um dia, depois de uns 4 anos como diácono, eu tive um sonho, e no sonho eu tive uma visão de que eu saía com uma roupa do exército da PQD, aquela bota marrom, né? Uhum. Eu todo fardado, até o punho, e a Bíblia era minha arma, ia no meu peito. E eu saía de dentro de casa e seguia pela rua, e eu via vários caminhões de soldados, cheios de soldados com fuzis e tal, e eu ia em direção ao meu quartel, mas eu nunca chegava nele. Eu andava pela terra e nunca chegava no meu quartel, até que eu deparei com um amigo que não é cristão, até hoje ainda não é cristão, e ele vinha com o filhinho dele recém-nascido, muito doente, e pedia para mim ungir o filhinho dele. E aí eu tirava um azeite de dentro do bolso dessa farda e ungia o filhinho dele, e na hora o menino era curado. Interessante. 3 meses depois, o pastor me levanta presbítero. Eu, o outro rapaz que dava a escola dominical, e o outro irmão Moisés, nós 3, Jean, Milquias e Moisés, nos levantou a presbítero, que é o mesmo que pastor, né? Sim. Presbítero, pastor, bispo, é a mesma coisa, ministro, entendeu? E assim foi. Aí depois de um tempo, como a Assembleia de Deus exige muito essa questão de presbítero e pastor, né? Eles fazem uma diferençazinha. Sim. E aí eu fui ungido a pastor, também por uma pessoa que me auxiliou muitos anos, o pastor Eduardo, e aí ele me consagrou a pastor através do seu ministério e da sua convenção. Nesse período eu já não estava mais nessa igreja que eu fui diácono e fui presbítero. Eu já tinha saído, já estava em outro ministério, e nesse outro ministério eu fui ungido a pastor, para cumprir assim o que a Assembleia de Deus entende, né? Que pastor e presbítero é diferente. Mas a Bíblia mostra que presbítero e pastor é a mesma coisa é ministro de Deus, né? Sim. E assim foi a minha chamada para pastorear, e hoje eu tenho levado o evangelho, tenho pastoreado vidas na rua, tenho pastoreado pessoas, graças a Deus, Deus tem feito obra. Estou aguardando no Senhor para que Deus conclua aí algo maior para a nossa vida ministerial. Amém. Então, mediante esse testemunho, a questão do chamado, não pode concluir, né, que tudo começou quando você começou a servir, né? Amém. Você estava servindo muito na igreja, e Deus foi confirmando o chamado e também confirmou no teu coração, que é muito importante isso, porque muitas das vezes nós partimos só de palavras, né, que algumas pessoas falam. Hoje em dia é até normal as pessoas até falar, você vai ser pastor, coisa e tal, né? Até normal na falácia mesmo, mas qualquer revelação de Deus para tua vida, qualquer propósito de Deus para tua vida que alguma pessoa falar ou você achar que tem, pede a Deus para confirmar, porque pede a Deus orando para confirmar, que Ele vai confirmar no teu coração, porque nada pior do que você entrar em algo que Deus não confirmou, mas contrapartida, nada melhor do que você entrar em algo que Deus já confirmou no teu coração. Então, busque a resposta de Deus, que Deus ele é fiel, Ele vai responder de uma forma que você vai entender. É isso mesmo que Ele tem para mim. Entende? Então é muito importante a gente buscar confirmar o propósito de Deus para a nossa vida, porque Deus ele tem um propósito para cada um, e se nós confirmarmos, ter essa certeza, tudo fica mais fácil. Porque como o Jean falou,
não é fácil, é difícil, tem os ventos, as tempestades durante a caminhada, tem os momentos de bonança, tem os momentos, né, de vento, de tempestade, né, como nós falamos, mas quando você tem a certeza do propósito, a certeza do chamado, isso tudo fica bem mais fácil, porque você sabe que o alvo, o final, vai valer a pena. Então busque essa certeza diretamente de Deus, peça a Deus para falar de uma forma clara que você venha entender e compreender qual é o teu chamado. Pastor Jean, já para, né, nós encerrarmos este Instrução Cast, queria te pedir para você deixar uma mensagem para pessoas, né, que estão neste momento precisando passar justamente por isso, como nós colocamos aqui, né, como virar o jogo. Estão num momento, né, numa situação totalmente negativa, contrária à vontade de Deus, né, e elas sabem que precisam tomar essa atitude de virar o jogo, né? Qual o conselho assim que você dá para estas pessoas? O conselho primeiro é crer no Senhor Jesus, né? Crer no Senhor Jesus é o primeiro propósito para essas pessoas. Crer em Jesus. Porque Jesus disse, se crer e for batizado, será salvo. Então esse é o primeiro ponto. Aquele carcereiro de Atos 16, sim, quando ele viu Paulo, Silas e todos os prisioneiros soltos fora da prisão, ele quis se matar, porque ele sabia que ele já estaria condenado pelo imperador de Roma por ter deixado eles fugirem. Só que Paulo gritou para ele, estamos todos aqui, né? E ele perguntou para Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo disse, crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Amém. E Paulo foi até a casa dele, ele cuidou dos vergões de Paulo, as feridas que Paulo tinha sofrido por ter sido açoitado pelos seus terroristas ali, né, possamos dizer assim, e Silas, ele cuidou deles na sua casa. E a Bíblia diz que Paulo pregou para a sua família, e toda a família daquele homem recebeu o Senhor Jesus como Salvador pessoal de suas vidas. Então, o primeiro ponto é crer. O segundo ponto, depois de crer, é obedecer. É obedecer. Entendeu? Aquele homem obedeceu. Ele não se matou. Ele ouviu Paulo, obedeceu e ele mesmo se entregou, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Para conhecer esse Deus que você conhece, esse Deus maravilhoso, que você estava preso louvando e orando a Ele à meia-noite. E que houve esse terremoto por esse Deus aqui e soltou todos os presos. E nenhum preso quis fugir, quis ficar perto de você, Paulo. O que eu devo fazer? Né? E foi isso que aconteceu. Então, o meu conselho é você que está no tráfico, nas drogas, nos vícios, aprisionado, clame por Jesus. Clame por Jesus. Eu tive o privilégio de Jesus vir ao meu encontro, através do seu Espírito. Mas a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você que está nas drogas, nos vícios, na bebida, na cachaça, está aí perdido, está sem fundamento, sem visão, está completamente se sentindo rejeitado, abandonado, Jesus te ama. Clame por Jesus, que o Espírito dele virá até você e te dará uma luz para você sair desse túnel escuro e a luz de Cristo brilhar em sua vida, para você permanecer com Cristo até a morte ou até a vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. Que Deus possa abençoar todos os ouvintes que vão ouvir esse testemunho, que vão ouvir essa palavra, que vão participar desse podcast pelo nosso presbítero Roberto, que você que já assiste, que já acompanha, possa divulgar, para que Deus possa alcançar outras vidas. Nós estamos precisando do poder de Deus agir nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, de tanta heresia, de tanto engano. Nós precisamos que pessoas ouçam o amor de Deus e a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus
pode converter um coração humano. Deus abençoe. Muito obrigado, presbítero Roberto. Amém. Então, isso aí, pessoal. O segredo é crer e obedecer, né? O pastor Jean usou um contexto aqui muito interessante, porque nós vemos que ali aconteceu o terremoto, a terra, as correntes se arrebentaram, mas não foi, tudo isso mover de Deus não foi para aqueles presos ser soltos, porque eles foram soltos, mas permaneceram ali. Não foi para livrar eles, mas foi para salvar a família daquele homem que estava ali como vigia. Olha o que Deus faz para salvar almas, e não vai ser diferente com a tua vida. Peça a Deus uma oportunidade e eu creio que Ele vai mover o sobrenatural ao teu favor. Então esse foi mais um Instrução Cast. Fez sentido para você? Pegue o link e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Graça e paz. Amém.